obviamente associado na interação que ela tem com o mundo digital. Fui dar uma volta com ela na colheitadeira de algodão, que ela estava trabalhando, e aí vocês veem que já andou nisso, colheitadeira moderna, 15 minutos, ar-condicionado, musiquinha, a colheitadeira vai sozinha, aquelas bolas de algodão na sua frente, pipocando, você vai ficando hipnotizado. E a Benigna não, a Benigna tomava nota, ela não parava de observar e de olhar. A interação dela com o mundo digital de uma maneira brilhante, porque ela tem um cérebro anti-distração. E qual é o grande drama da humanidade? A gente não aprende, a gente não está onde está, a gente não está ligado onde está ligado. Então a inteligência artificial de um robô vai aprender a cada segundo. Fez um erro, não vai cometer ele de novo. E nós não aprendemos. Grande desafio do nosso agronegócio e do nosso futuro é uma reforma da nossa capacidade de foco e de atenção. Liderança para cooperação e elevação de velocidade da curva de desempenho. Nós não temos mais tempo para perder tempo. A gente tem que ser uma inteligência artificial humana, aprendendo a cada instante e nos corrigindo. Doutor Macedo é o médico que fez as cirurgias aí do presidente Bolsonaro. Eu conversei com ele e perguntei, doutor, por que fazer uma cirurgia com o senhor? Menos risco do que com outro médico. E ele me falou o seguinte, porque comigo, João, a chance dos fatores incontroláveis interferirem é menor. Perceberam a resposta? A chance dos fatores incontroláveis que podem interferir numa cirurgia é menor. Por quê? Porque ele presta uma atenção desgraçada, porque ele é um foco concentrado. Esse homem quase não dorme, ele vive apaixonado pela cirurgia. E vocês observam, ele tem uma imperfeição aqui no rosto, ele levou uma patada de cavalo quando tinha 12 anos. E o médico que o atendeu perguntava, o que você quer ser quando crescer, menino? Ele disse, eu quero ser cirurgião, doutor. E o médico bem intencionado fala, escuta, esquece, você não vai conseguir. Você perdeu parte da sua vista. Você nunca vai ser um cirurgião. Você tem a sua vista imperfeita. Ele foi estudar, estudou, fez medicina. Estava no 2º ano de residência na Santa Casa de São Paulo. Chegou o Natal, os médicos saíram para o final do ano e ele ficou sozinho pela primeira vez na emergência. E apareceu a primeira emergência. E quem foi a primeira pessoa da primeira emergência que ele atendeu sozinho? Vejam como é a vida. Exatamente o médico que disse para ele que ele jamais seria cirurgião. E por que ele se transformou no melhor cirurgião gastro do mundo? Por causa da tecnologia, por causa da ciência. Ele é o melhor da robótica. Quem vai ser o melhor produtor, produtora do futuro? O que for como o Dr. Macedo. Aquele que de uma imperfeição, utilizando a ciência e a tecnologia, se transforma no mais perfeito. Agora, exige o quê? Foco, concentração e uma gigantesca paixão por aquilo que está fazendo. Trabalhei na Jato com o velho Nishimura, meu primeiro emprego, fundador da Jato, hoje falecido, deixou a fundação Suji Nishimura de Tecnologia. E quem aqui quiser estudar mecanização de precisão ou Big Data no agronegócio, é a fundação Suji Nishimura em Pompeia o lugar para ele estudar. E eu recomendaria que os pais e mães, criando sucessores, conduzissem seus filhos a esses estudos lá da fundação Suji Nishimura, porque esse será o sucessor, o produtor, a produtora do futuro. E mesmo o pessoal de revenda, o pessoal da própria cooperativa, criar um centro aqui de Big Data, de mecanização da agricultura de precisão, num convênio com a fundação. Sugeriria isso intensamente, trazendo esse mundo digital e o que essa turma lá de Pompeia já tem à disposição. Presidente, é muito positivo para os jovens e para a sucessão aqui. E o que é que o velho Nishimura me dizia? Quer ser um grande homem, rapaz? Eu tinha 23 anos quando fui trabalhar lá. Ele dizia, tem que ser pessoa 888. Eu falei, o que é 888, seu Nishimura? Trabalha 8 horas intensamente. Outras 8 pensa que não trabalha melhor. E quando vai dormir 8 horas, sonha para trabalhar melhor ainda. Nishimura não tinha dúvida alguma com relação ao trabalho, um trabalho pensado e um trabalho aprimorado. Ele via as imperfeições e nas imperfeições ele ficava incomodado e ele partia para a busca da perfeição. Um dia me levou para visitar a fábrica domingo, que ninguém estava trabalhando. Vamos ver comigo fábrica. Domingo? Andando pela fábrica, eu perguntava, não tem ninguém trabalhando, por que o senhor veio aqui? Ele me disse,
Nishimura vê quem trabalha quando ninguém trabalha. Ele enxergava micro nos detalhes, nas máquinas, nas mesas, ou seja, uma competência gigantesca de foco, concentração com paixão. Então, assim, uma grosséries, um secundino, que tinha uma frase também maravilhosa, no Carlos que é: quando sermos honestos com as pessoas, mais nos valores extraordinários, valores na economia. O Léo estava querendo a cadeira, Léo, assistindo também um amigo Léo, veio para a coordenada da Bacena, freira, e aí ele levou a conversar com a festa, a dona, a freira, um amigo, e foi. Só uma pergunta, como aconteceu? Foi. Você faz, você fez boa, conta para ele. Ele falou: o que você muito bom, você faz bom. Então faça. Sim, é resultado. Faça. Não espere, não se acha. Ao máximo. Porque a mulher acredita. Só fazer, você crê só por ou a carreira dele. Foi a partir daí gigantesca. Aí a casa sucede. Por que essas pessoas sucedem? Progridem. Já que nosso amigo, presidente do Sicredi, São Paulo, presidente extraordinário, que vai dizer que essa coisa acontece, pessoas que a gente progride. Num mundo global, num mundo complexo, num mundo onde as verdades são muito nebulosas, a gente precisa de mentores, de líderes. A gente precisa de chacoalhar, sermos chacoalhados, incomodados. Você já tem que nascer assim, ó. Olha esse bebê que já fica esperto. Não, você tem que ver de novo. É impressionante. Isso aqui é como tem que trazer criança ao mundo. Chacoalhada, mexida, esperta. Senão fica loucorongo. Olha lá. Ele já vem preparado para a vida, que é curta. Por mais que se veja curta, olha esse bebê aí. Feliz da vida. Então, o que movimenta o mundo? A imperfeição e os incômodos quando percebemos a imperfeição. E aqui mais um exemplo genial do mundo imperfeito, que gera algo perfeito. Dona Jo, fundadora da PAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Por que ela criou a PAI? Porque ela teve um filho imperfeito, uma criança excepcional, e não tinha como tratar, não tinha como cuidar. A partir daquela imperfeição, a Dona Jo se movimentou e criou a PAI, que é considerada hoje uma das maiores instituições no mundo com relação ao cuidado e ao trato de crianças excepcionais e diferentes. Portanto, os incômodos são geniais. E eu perguntei à Dona Jo: se a senhora vivesse de novo, o que a senhora faria de diferente? Ela falou: eu protegeria menos o meu filho Zequinha. Eu protegi muito, eu protegi, eu não permiti que ele encontrasse todo o seu potencial. E falei: quais são os 2 dias mais importantes da sua vida? Ela me disse: um, quando eu nasci, você não estava aqui, e o segundo, Tejão, quando nasceu o Zequinha. E quando nasceu o Zequinha, eu descobri por que eu nasci. Então, qual é o fundamento de tudo isso aqui que nos envolve? No agronegócio brasileiro, dos nossos desafios, do cooperativismo, é quando você descobre por que você nasceu. Nascer, todo mundo nasceu. Agora, por que eu nasci? Esse momento é o movimento do sentido, o movimento do propósito e o movimento dos valores. Charles Darwin escreveu: não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, mas aquelas que são mais adaptáveis. E o mundo hoje que exige adaptação instantânea, e com relação aos robôs e à mecanização de precisão, você tem que se adaptar a cada segundo, a cada instante. Portanto, você tem que estar apaixonado e ali presente, como é o caso aqui deste nosso encontro envolvendo a Cooper Norte. Gosto dos imperfeitos, pois na terra perfeitos não nascem feitos. Esse aqui vai ter que se aperfeiçoar muito. Ele ama ainda de cabelinhos. Vai ter que se aperfeiçoar esse rapaz. Se não se aperfeiçoar, nunca vai ser o maior jogador do planeta. É necessário aqui um aperfeiçoamento do ponto de vista de atitudes e de valores. Né? Bebê Tejon, quando nasceu, um bebê perfeito. Lindo bebê, não tem Photoshop. Aos 4 anos, uma grave queimadura, me transformei num menino com a cara queimada. Uma criança imperfeita. Uma criança imperfeita. Os pais que me adotaram, Dona Rosa e seu Antônio, 2 imigrantes, meus pais adotivos.
A minha família original da Espanha, quando soube do acidente, ficou incomodada e veio um tio me levar para não deixar uma carga negativa com esse casal que adotou na cidade de Santos. E eles não deixaram de levar. Eles não me deixaram que alguém levasse. Então, o que é efetivamente feito? A busca da perfeição. Espero o perfeito, tolo, existe o perfeito no existe. Existe a imperfeição e a vontade de transformá-la em algo para esse perfeito. Gente, agora, por isso, por exemplo, coragem é por imagem. A gente sem coragem, leva, desiste, leva embora.